figura ao lado mostra uma barra retilínea não condutora, comprimento L, carga mais Q, uniformemente distribuída. Foi. Primeiro, como é que a gente faz, né, para encontrar densidade linear de carga? O dq a gente pode ajeitar de 3 formas. Ou o lambda dl, quando for linear, for uma linhazinha, ou o sigma dA, quando for uma área, ou o ρ dv, quando for volumétrica. Tá? Parte de carga. E aí, ou realmente a constante lambda, a constante sigma, a constante ρ, ou se elas aparecerem como função, a gente coloca como função aí. Isso, claro, quando a carga começa a ser alguma coisa estilo assim, não é mais uma carga pontual. Carga pontual, a carga é simplesmente ou Q, ou menos Q, acabou. Tá? E aí, nesse caso, como é linear, então, esse daqui. E esse daqui é lambda dl, né? O Q como um todo, a carga como um todo, vai ser o comprimento como um todo. Uma coisa é fazer pelas partezinhas, né? Um dqzinho. Outra coisa é que nem essa letra A aqui, perguntando ela como um todo. Que é a densidade linear. Então, lambda é o Qzão sobre L todo, já que na questão me falou que essa barra toda tem Qzão e ela toda comprimento L. Ela toda comprimento. Letra B. Calcule o vetor campo elétrico produzido no ponto P, situado no eixo X, a uma distância azinha da extremidade direita da barra, em termos das variáveis dadas no problema. E aí, sempre, para qualquer tipo de questão, né, para fazer campo e tal, a ideia é a gente montar, né, a integral de campo, procurar em cada caso quem vai ser o dq, quem vai ser o rzinho. Então, nesse caso daqui, lembrando, para montar campo elétrico, ainda sem poder usar Gauss, eu só posso usar Gauss obviamente, quando a gente falar, né, para usar, ou se tiver simetria. Como é que tem simetria? Um fio infinito, um plano infinito, esfera, cilindro. Tirando isso, tem que fazer por montagem de campo elétrico mesmo. Então, para montar campo elétrico, é integral, a parte constante, o dq e o rzinho. Esse rzinho sendo a distância do dq até o ponto onde eu estou procurando. A ideia é sempre digitar assim. Então, para essa questão, para qualquer outra, quando montar campo, procurar quem é o dq daquele momento e quem é essa distância, esse rzinho, do dq até o ponto que ele está falando. Tá? Então, sempre que tiver alguma carga que não seja pontual, seja, tem alguma densidade, a gente faz uma partezinha dela, um certo dqzinho, e aí ele vai, com essa distância ir, gerar um campo aqui. A montagem, pensando nisso. Para carga, assim, né? Mas que para uma carga positiva. Vamos lá. Para carga positiva, o campo é saindo dela ou é entrando nela? Pensando para fora ou pensando atraindo? Estilo de repulsão, perfeito. Então, aqui no ponto, né, já que a carga era positiva, nesse ponto aí a gente vai escrever que aquele dq faz um dE para fora. Então, vamos lá. Possa ser, né, dependendo de como tiver a montagem, se, por exemplo, estivesse perguntando, estava aqui a barra, estivesse perguntando no ponto aqui, ou no ponto no meio, alguma coisa nesse estilo, que a gente pega o dqzinho, leva para lá com esse R, vai gerar esse dE. Quando tem alguma coisa assim que fica já inclinado, né, a ideia é sempre a gente decompor. E aí, para decompor, ainda teria, né, para montar a decomposição, teria que saber o ângulozinho. Para o triângulo de dentro, tem como saber esse, e aí a ideia é rebater esse lá para fora. Ele está com inclinado e em pé, então ele está aqui. E aí a decomposição que eu usaria, esse é com o cosseno, está junto com o ângulo, e esse é o seno. Talvez, dependendo se tiver simetria ou não, um deles cancele, o outro some.
some realmente ficar duas vezes, né? Enfim. Então, dependendo da montagem, possa ser que ainda apareça um cosseno seno junto. Esse daqui, o DQzinho, dessa questão, linear, lambda DL, estou fazendo as substituições, que a gente vai usar o DQ daqui, vai ser o lambda DL. Nesse caso, o DL é o DL da barra. Dá para substituir por quem? Por dx, dy, dz, r dθ, por dx. Que aí tem a ver. E aqui em si, dq tem a ver com a barra. Então, dl é da barra e a barra está crescendo para x. Tudo está crescendo, né, indo do zero até o Lzão. Mas as opções, que nem eu comentei, ou realmente vai para cada ou x, ou y, ou z. Ou, máximo, se for estilo um anel, tu usa r dθ. Né? Essas possibilidades. Claro, na parte de linear, né? Na parte superficial já fica diferente. E o Rzinho, vamos lá, ali tem várias informações. Tem esse L, tem esse A, tem esse R. O DQ, nem tinha colocado, né? Mas o DQ, ele tá em alguma parte aí da barra, né? Então ele tá daqui para cá, assim, para fechar ali tudo que tá desenhado. Esse DQ tá com um certo X. Então pode ser X0, X1 até antes do L, né? Para podermos situar. Então no X tem um DQzinho, e aí esse DQ tá com R para lá. Então a gente tem X, tem A, tem L, tem R em si, que é que eu quero fazer. Como é que dá para dar uma ajeitada aí? Uma igualada, né? Dá para dizer que quem é igual a quem. Então, quem são todos que tem aqui, né, em relação ao Rzinho? Dá para dizer que Rzinho ele aparece porque ele está ali na equação, né? É que eu quero procurar. Ele vai do DQ até o DE. E aí a variável da questão em si é o L e é o A. Né? Olhando a montagem que já veio mesmo, veio que isso aqui é L e que isso aqui é A. Isso, variáveis da questão. Em relação à nossa montagem do DQzinho indo para o ponto para achar o DE, né? Um certo DQzinho que está numa partezinha X, e aí do DQ até lá o ponto, o R, quem a gente está procurando. Então dá para relacionar eles, que tem esse mesmo tamanho em si, dá para relacionar eles em cima, né? Esse tamanho todo daí, pensando no do problema. L mais A, embaixo, X mais R. E aí, como R é o da equação mesmo, então o R, nas variáveis aí do problema, já vai ser L mais A menos X. Perfeito. Mas é a montagem, vamos pensar sempre nisso, né? Se atentando a como é a integral de campo, procurar o dq do momento, o R desse momento, o R que vai do dq até o ponto, e se precisar decompor, coloca também junto ali um ângulo. E aí, juntando tudo isso, né, então o campo, ele ficou 1 sobre 4π ε0, no lugar do dq, lambda de x, e aí no lugar do Rzinho, L, mais A menos x, isso ao quadrado. E a gente bota essa variação de quanto a quanto, se está variando em x. Esse dx, vocês colocariam de quanto? Do zero. Isso. Lembra que esse dx, ele veio por conta daqui do dq. Então, dq virou isso, ou seja, a variação da carga, que está influenciando. E aí a carga, pensando no x, do zero até L. Tudo que for constante, né? Só vai integrar em x. Foi integral. Essa integral é uma integral direta, tem que fazer alguma coisinha para resolver ela.
se quiserem, para poder visualizar melhor. E é o que a gente vai ficar usando em outros também. Isso, fazer alguma substituição. Posso fazer a substituição por uma variável, né, uma outra letra, para simplificar. Mas se mesmo assim eu fizer e não ajeitar, né, eu talvez corra para uma trigonométrica. Né? Esse é um caso muito, muito, muito mais raro. Então, sempre, tudo que tiver meio que empatando, pensando assim, a parte de baixo, né, da divisão, a gente chama isso tudo de uma variável. Então, a substituição aqui. E aí, derivada, pensando em 1, derivada de U é 1, né, então o nos deu. Derivada pensando em x, derivada de menos x é menos 1, vezes dx. Tá? Então, onde tiver isso dali, a gente coloca U, onde tiver dx, coloca menos du. E sempre lembre também de mudar os limites, né, a variação. Então, antes, o limite era quando x era igual a zero e quando x igual a L. E aí, quando x igual a zero, colocando aqui, nosso U vai ser L mais A. Quando x for L, né, colocando ali, nosso U vai ser 2L. 2L não, né? L e L vão se cancelar. E vai ficar só o A. E 2L vai ficar só o A. Inclusive, uma deixa, né, uma dica é quando aqui embaixo tiver elevado sempre alguma coisa sobre meio, né, alguma raiz, tiver elevado a meio, ou tiver elevado a 3 meios. Então, tu pode escolher na tua substituição, ao invés de deixar igual ao mesmo, deixar igual ao quadrado. Porque quando botar ele ali, dá para cancelar o 2 com 2. Deixa de existir essa história da raiz embaixo, né, dá uma ajuda. Então, dependendo da substituição que a gente usar, pode ser um caminho mais longo ou pode ser bem mais curto. O nosso campo já passou a ficar. Isso aqui já era constante. Essa integral agora é de L mais a, onde tem dx é menos du, e onde tem aquilo é o quadrado. Que é a integral de 1 sobre u ao quadrado. Essa integral, né, aqui para a gente fazer tudo que tiver para baixo em si, para ajudar. Tu pode subir. Então, ficaria integral de u a menos 2. E aí, para integrar, né, a ideia é sempre soma e divide pelo esse expoentezinho que deu. Então, ficaria o a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, que é menos 1. Então, termina sendo menos u a menos 1, que é 1 sobre u. Só que aí esse integral é menos e já tem um menos que veio de antes da substituição. Vai terminar realmente dando positivo. Então, com esse menos daqui e esse menos que deu nessa integral, termina positivo. E aí, no caso, ficou que o nosso campo, lambda 4π epsilon 0, a integral que tinha dado 1 sobre u, variando do L mais A para o A. 1 sobre A menos 1 sobre L mais A, que para transformar em um só, A, L mais A, e aí divide e multiplica, né? Então, corto A sobre L mais A, corto L mais A sobre A. Então, se for caso precisar, acho que aqui dava até para deixar só essa subtração mesmo, assim. Mas se for caso, depende das outras alternativas. Então, dá para encontrar o campo lambda 4π epsilon 0 e aí L sobre A, L mais A.
E aí, sempre vão ter a montagem em si. Da questão, né, a gente monta o DQ com esse lambda DL, sigma, DA, ou DV, mas pode ser que na questão eles apareçam ou não. Se na questão aparecer mesmo pelo enunciado, tá aí, né, variável da questão, mas se na questão ele não aparecer em si, né, ou na questão não apareceu que tinha lambda em si, mas para montagem a gente usou, na questão tinha mesmo o quê? Só que aí onde tiver lambda Lzão, isso mesmo é igual ao quê? Então, vocês se atentem só ao tipo da questão o enunciado que vier, né? Quais são os parâmetros que vieram. Porque aí posso dizer que aqui no final, né, a montagem a gente sempre faz pensando lambda DL, sigma DL. Mas aí no final, se precisar para ficar nas variáveis da questão, a gente dá uma ajeitada. E aí o daqui era onde tivesse lambda vezes L, isso na verdade é o quê? E o que sim que apareceu no enunciado. Então, para ficar realmente com as variáveis dessa questão, o campo. E lembre que campo em si é sempre vetor, posso ser que peça só módulo, posso ser que peça um vetor, então lembre de colocar também a direção. Era o quê? Sobre 4π epsilon 0a, lambda mais L. E o campo a gente fez, ele estava seguindo, né, para x positivo. E aqui realmente era o vetor. Eu calculei o vetor, a gente realmente colocou na direção. E considere que no ponto P seja colocado um dipolo elétrico de momento de dipolo P, formando um ângulo 60 com eixo x positivo. Calcule a energia potencial do dipolo. E agora, como a gente faz a energia potencial do dipolo? Bom, e aí, o extrazinho, tá? Porque isso aqui, qualquer uma das questões, vem a extrazinhos de, já fez tudo do campo, encontra agora uma força se eu colocar uma certa carguinha. E aí, força vai ser essa carga vezes o campo que já tinha encontrado, né? Então, pode ter essas nuances, né? Esses detalhezinhos. E aí, nesse caso aqui, ele comenta, na detalhezinho que ele quis colocar mais, se aqui colocar um dipolo com momento P, formando um ângulo de 60 com eixo positivo. Então, como se ele tivesse aqui formando um ângulo de 60. Momento de dipolo P. E aí são coisas que a gente meio que deixa assim gravado, nesses detalhes que nem eu comentei. Força a partir de campo, que às vezes é carga, energia, se precisar, né? Energia potencial, que também tipo, carga. Para fazer energia do dipolo, e isso também fica meio que tabelado, né? A energia potencial tem assim o momento do dipolo, é o momento e o campo. Tá? E energia vem de potencial, é algo que dá um número. Então, aqui pense como um produto interno. Dá um número. E aí, vamos lá, para resgatar confins, assim, dos primeiros períodos. Produto interno, a gente usa seno ou usa cosseno? A gente usa cosseno. Inclusive, assim, em Física 3 ainda tem produto interno, vocês pensando, o E vezes o dA, que aparece em Gauss, também é produto interno. E aí usa cosseno. Mas, então, vai ser menos o valor em módulo mesmo do momento de dipolo, o valor em módulo mesmo do campo e o cosseno do ângulo entre eles. Né? Lembrando que nesse ponto a gente já tinha montado, né, um campo, ele vai para mais x. Então aí meio que direto, sabendo essa montagemzinha, esse detalhezinho que pode aparecer a mais, tendo colocado, substituído, porque já montou o campo, foi. Né? Então, é literal mesmo, ele falou que o módulo do momento é P, já falou que é um ângulo e a gente já achou o campo de antes. Ficaria menos o P daí. O campo que foi Q, e aí o 4π epsilon 0, A
L mais A. E o cosseno de 60, né? O cosseno de 60 é o seno de 30, né? Então,